Rafael, ficou uma sensação assim de que precisa ser hippie para ser sustentável? Não, não é bem assim, porque a permacultura ela já está aí há mais de 30 anos e ela já está permeando o meio urbano, né? Então, hoje, no Brasil, são 12 institutos de permacultura, ela já faz parte de vários institutos em 100 países. Então, quer dizer, ela está já como uma proposta concreta para ser adotada nos centros urbanos, né? Porque hoje, por exemplo, Brasília, 95% das pessoas mora nas cidades, né? Então, assim, de fato, esse exemplo que foi demonstrado, né, de você conectar os ciclos, né, você conseguir reciclar não só a parte dos resíduos, mas você conseguir produzir alimentos de uma forma mais integrada com o próprio consumo, que foi o que a gente mencionou no bloco anterior em relação ao consumo local, você traz uma nova forma de habitar o planeta, que é a proposta de uma nova cultura, e aí a permacultura vem como uma dessas propostas, né, de que forma que a gente pode permanecer na Terra e gerar abundância para as próximas gerações, porque o que a gente está fazendo é o contrário, né? A gente está minerando, né, os recursos e aí cada vez mais inviabilizando a vida nas próximas gerações. Então, a proposta é justamente trazer isso para o centro das discussões, ou seja, as experiências já são diversas. Então, assim, foi falado da Rio+20, muitas ações práticas foram demonstradas na Rio+20. Então, assim, acho que foi colocado muita atenção na questão de um documento, de um resultado mais pragmático pelas autoridades e tudo mais, mas foi demonstrado em vários ambientes, inclusive no encontro dos povos, né, o lugar da Cúpula dos Povos, que existe muita coisa sendo feita no Brasil. Por exemplo, os movimentos dos catadores estão tá bem organizado, então já tem muita solução, né? Teve a política nacional aprovada que está auxiliando nesse processo, enfim. Então, de que forma que a gente conecta, de novo, né, a natureza e o meio rural e as culturas tradicionais, como os indígenas, com o meio de vida urbano? Porque a nossa água vem de lá, o alimento vem de lá, enfim, a gente não está separado, né? O meio urbano parece que as coisas vêm de muito longe, a energia vem de muito longe. E não, está no nosso dia a dia, né? Então, eu penso que esses movimentos que eram chamados de alternativos, ou a ideia do hippie, né, que foi quando a permacultura surgiu na década de 70, hoje já são soluções práticas que estão envolvendo a questão econômica, social e a gente vê e jovem etc. na universidade estudando sociologia, antropologia, arquitetura, engenharia florestal e todo mundo falando de permacultura, né? E hoje, na UNB, a gente tem uma disciplina que é a Introdução à Permacultura, dentro do Departamento de Engenharia Florestal, e vários projetos de pós-graduação trabalhando o tema, e no mundo afora você já tem a permacultura como conteúdo universitário. Deputada, o Brasil apresentou para o mundo como uma grande solução de alternativa aos combustíveis fósseis, o biocombustível. A senhora fez parte da comissão externa que foi lá no Mato Grosso do Sul verificar a situação dos Guarani Kaiowá. O que a senhora viu? E depois a gente passa para o Bruno para saber como é a realidade da aldeia dele em relação a essa invasão que acontece por parte dos fazendeiros de cana e soja. Eu diria o seguinte, o que eu vi no Mato Grosso do Sul é um etnocídio. É como se você estivesse eliminando toda uma cultura ou toda uma forma de ser. Porque muitas vezes a gente tem a morte ainda em vida, não é? Quando a gente não consegue fazer com que um povo se expresse na sua totalidade. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul é que um projeto de colonização do governo fez com que os índios fossem retirados, foram jogados em caminhões, jogados. Mas antes disso, eles desmataram a sua própria terra, utilizados quase que como escravos, praticamente como escravos, foram utilizados para desmatar a terra, para se plantar soja, se plantar depois cana, e aí foram jogados em verdadeiras reservas, sem espaço para viver a sua cultura. Foram jogados imprensados, como se não tivesse o direito de fazer valer a sua condição humana. E, nesse sentido, por um movimento de resistência, os índios decidem voltar para suas terras, resgatar no processo e no movimento de retomada. E ali são vítimas de assassinato. E são todas mortes mais anunciadas. Mais de 250 lideranças, né, nos últimos 10 anos. Bruno,
os Kaiowá já foram um povo agricultor, um povo que produzia uma grande quantidade de alimentos. Como é que é a realidade hoje com essa terra reduzida? Pro lado da aldeia Jaguapiru, assim, é completamente uma vila, já é urbanizado já. Pro lado do Bororó, assim, tem pouca terra, mas tem pessoas que moram longe um do outro, assim, e não tem mais o que plantar lá também, porque tem pouco espaço, assim. Com isso, a dificuldade que o índio sente lá, ele procura buscar assim a sua terra, da onde eles foi tirado, assim, e que se chama Tecorá, em língua guarani. E isso eles buscam através assim dos antepassados deles, pelo avô, bisavô, assim, eles buscam conhecer aonde era o lugar, da onde que eles vieram, e isso que é um problema lá na aldeia, falta de terra, falta de espaço para assim produzir a sua alimentação, a produzir sua artesanato, e lá também já é bem urbanizado já. Fábio, o que seria uma alternativa realmente sustentável para o combustível? Se o biocombustível está trazendo tanto problema, como a gente viu. Bom, acho que, na verdade, o problema não é do biocombustível, o problema não é da cana, não é do milho, não é do trigo, não é da soja, não é do eucalipto. O problema, como a deputada falou em um momento anterior, o problema é da ganância das pessoas, da forma como elas estão usurpando, no caso, áreas que não são delas, para produzir independente do que seja. Então, do ponto de vista da cana, por exemplo, é um vegetal fantástico. É um vegetal que tem maior capacidade de retirar a energia do sol e transformar na energia da matéria dela em açúcar. E a gente não vai poder usar um vegetal que é tão fantástico para o bem da humanidade, porque tem pessoas que, por ganância, estão usando mal. Então, acho que o problema não é do biocombustível. O problema é de como está sendo produzido esse biocombustível. É um problema que não é só da cana, é da soja, e de todas as outras culturas brasileiras. Então, a gente tem que pensar em como é feita a agricultura no Brasil, onde é feita essa agricultura, e fiscalizar isso. As pessoas têm que se conscientizar também, se organizando, por um lado, para cobrar dos agricultores que a agricultura seja sustentável, e de uma forma que a gente caminhe no sentido da sustentabilidade, de ter alternativas aos combustíveis fósseis, mas sem prejudicar o meio ambiente e sem prejudicar as pessoas. Obrigada. Que são os princípios da permacultura e da sustentabilidade. Tá, eu já vou devolver a palavra para a plateia, mas eu queria também dizer que, para conhecer mais sobre a realidade dos índios Guarani no Mato Grosso do Sul, tem no YouTube um documentário, A Sombra de um Delírio Verde. Vale a pena assistir. Você aí que está com o microfone pode falar. Meu nome é José e eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. Quanto ao estilo de vida da permacultura, proposto pela permacultura, você acha que seria possível conciliar, no âmbito global, esse estilo de vida para todas as pessoas, conciliar com o capitalismo e o consumismo exagerado que hoje em dia a gente tem na nossa sociedade? Bom, a pergunta da escala, ela sempre vem, e aí a resposta ela vem no sentido da transição, né? A gente está num processo de transformação, ou seja, a humanidade percebeu que a forma com que ela vinha habitando o planeta é insustentável, ou seja, se a população mundial quiser consumir como o exemplo maior do consumo, que é os Estados Unidos, nós precisaríamos de muito mais planetas do que temos, né? Então, assim, a gente precisa rever. Isso está claro e a ciência já demonstrou isso. As pessoas já veem que é o óbvio, né? Foi comentado aqui, né? Essa síndrome do óbvio. A gente encontrou isso. E agora, como fazer essa transição? A permacultura é uma das propostas. E várias outras vêm, e principalmente em relação à produção alimentar, que é uma das ações mais impactantes que o homem exerce, né? Eu falo homem porque é o homem mesmo, que as mulheres elas estão vindo para transformar tudo isso com a questão do cuidado, né? Da mãe, né? Que é
a mãe terra, né? Então, assim, a gente tem um processo de transformação acontecendo. Ele é gradual. Eu não sei se vai dar tempo, na verdade, porque as questões das mudanças climáticas estão cada vez mais claras e acelerando um processo aí que vem como uma grande dificuldade. E aí, por necessidade, nós vamos começar a mudar os nossos hábitos. Ou seja, a gente espera primeiro ficar doente para depois pensar em fazer alguma coisa. Isso é a maioria. A gente vê isso, né? Eu venho da área de saúde, as pessoas procuram corrigir e não prevenir. Então, isso está em curso. Eu espero que nós e as próximas gerações consigam mudar isso para que lá na frente exista ainda a água para beber, alimento saudável para consumir. Então, assim, eu acredito que a permacultura está fazendo o seu papel muito pragmático, ou seja, ainda ela busca os resultados localmente. Só que algumas pessoas que fazem parte desse processo já se propõem a entrar no centro do sistema, nas relações econômicas e políticas, e mostrar que é viável, sim, viver de uma forma sustentável.